tem as condenações, no caso 500 milhões, não cumprindo deste modo com a Constituição e com a lei. Haverá ou não uma violação à Constituição angolana? Boa noite. Leda, boa noite. Permita saudar o Paquis também, os telespectadores em casa e desde já em relação a esse assunto fazer, enfim, uma declaração de reserva por ser advogado. Em algum momento, em função das questões, não entrarei para o mérito das questões, até porque entendo, e esse é o meu entendimento mesmo, o caso não está encerrado e, portanto, há a presunção de inocência e o caso ainda tem mais alguns recursos por serem feitos, caso os arguidos em princípio pretendam fazer. Eu penso que não houve um incumprimento por parte, não houve uma violação. Ao Estado Democrático de Direito? Não houve uma violação à decisão do Tribunal Constitucional. E, claro, não tendo havido uma violação à decisão do Tribunal Constitucional, não houve violação do Estado Democrático de Direito, partindo do princípio de que o Tribunal Constitucional é o guardião da Constituição e, portanto, o guardião também do Estado de Direito. Mas por que eu digo que não houve? Leda, eu não começo pelo Tribunal Supremo, eu começo pelo Tribunal Constitucional. O que é que o Tribunal Constitucional decidiu? Qual foi a decisão do Tribunal Constitucional? E essa é uma questão fundamental. O Tribunal Constitucional faz duas coisas. Primeiro, declara inconstitucionalidades e diz que houve violação de 4 princípios e elenca 4 artigos na Constituição. O primeiro é o artigo número 6, e este está relacionado com a supremacia da Constituição e da legalidade. Significa que o processo, todos os atos processuais têm de se conformar à Constituição e à lei. Depois, elenca o artigo 67, que tem a ver com a presunção de inocência. Depois, elenca o artigo 72, que tem a ver com a garantia do processo criminal, e aqui estamos a falar dos direitos de defesa e tudo mais, e fala também do número 2 do artigo 74, que tem a ver com o princípio do acusatório e do contraditório. E o Tribunal Constitucional observou, então, que durante o julgamento desse processo houve violação destes princípios constitucionais. É obrigação do tribunal que a sua decisão seja, primeiro, inteligível, significa tem de ser percebida. Segundo, ela tem de ser execuível, tem de ser possível executá-la. E o que é que o tribunal faz? O tribunal diz, declaradas essas inconstitucionalidades, ordena que baixem e sejam expurgadas as inconstitucionalidades. Ora, se o Tribunal Constitucional está a dizer que baixe e sejam expurgadas as inconstitucionalidades, não está a dizer que o processo é nulo. Está a dizer que é possível expurgar. O que é que o Tribunal Supremo faz? Recebe e faz aquilo que entende ser expurgar. Está a ver? Faz aquilo que entende ser expurgar. Ao expurgar, o Tribunal Supremo entende que manifestas na não admissão da carta do antigo Presidente da República. O que é que o Tribunal Supremo faz? Admite. Isso está lá no acordo, não estou a enunciar o acordo. Admite. Depois de admitir, e porque as provas, no caso dos documentos, eles são admitidos, é uma coisa, depois elas são valoradas. Valorar é fazer o quê? É atribuir valor probatório nos termos da lei. E o Tribunal Supremo, volto a citar o acórdão, ao valorar, entende que aquela carta não tem valor probatório, não serve para as provas. Porque levanta a questão da assinatura, levanta a questão de um
de um ritual que deve ser feito, por exemplo, documentos escritos no exterior, que devem, em princípio, ir por via de uma carta rogatória, e tem de haver presença dos tribunais daquele país, ou seja, há uma série de rituais que evoca. E por isso desvaloriza. Ora, LED, simples como a água. Se é isto que traz as inconstitucionalidades no entendimento do Tribunal Supremo, e depois de admitir desvaloriza, o que é que vai acontecer depois? O que é que diz a hierarquia jurídica, doutora Balixanga, entre os dois tribunais? Não. Primeiro, não há hierarquia entre os dois tribunais. Eles estão ao mesmo nível. Eles estão ao mesmo nível, são os dois tribunais superiores. Mas aqui é preciso dizer uma coisa. Do ponto de vista da especificidade, quando falamos de inconstitucionalidades, é o Tribunal Constitucional. E, portanto, neste caso e noutros, as decisões do tribunal são de cumprimento obrigatório. O que eu entendo é, e essas são as duas questões que eu deixo, será que o Tribunal Constitucional, ao dizer que havia inconstitucionalidades e ao dar o exemplo da carta, limitava-se à carta ou a outros atos processuais? É a questão que não ficou esclarecida. 2. Ao dizer que vai expurgar, estava a dizer que ia dar num segundo julgamento para depois termos o problema de, em função da Constituição, número 5 do artigo 65, uma pessoa não pode ser julgada duas vezes pelos mesmos factos? É disso que estamos a falar? Então, há essas questões, Leda. Por isso é que o meu entendimento, que é diferente do entendimento de uma grande maioria de analistas, e aqui eu tenho que fazer um pouco aquilo que os cristãos fazem, Êxodo 23:2, que é: não sigo a multidão para fazer o mal, e num processo eu não testemunho com a maioria para distorcer a justiça. O meu entendimento é que não há contradição entre os dois tribunais. Agora, depois dessa decisão e cabendo recursos, vamos assistir o que vem depois. Doutor Albino Paquice, boa noite. Vamos olhar para esta decisão do Tribunal Supremo, que mantém as condenações dos envolvidos, dos réus, no caso 500 milhões, lembrando que alguns destes réus já não se encontram no país. Boa noite. Pois, Leda, boa noite a si, boa noite a doutor Bali, boa noite aos telespectadores. Pois, Leda, esse caso é um caso pesado. Desde a semana passada que estamos a ouvir muita gente, muitos juristas e constitucionalistas, inclusive o doutor Rolando Araújo e vários outros, desde Frederico Batalha e muitos analistas e constitucionalistas, dizem que o importante seria que houvesse entendimento entre os dois tribunais. E aqui deixa-me dizer algo que o doutor Bali não diz. Disse, mas pouco, que para este caso concreto, os réus recorreram ao Tribunal Constitucional e o Tribunal Constitucional o que disse foi: existe inconstitucionalidade. É preciso que se expurgue. Expurgar significa limpar, significa conformar. Quando o Tribunal Constitucional diz que existe, portanto, falta legalidade, ou seja, feriu-se o princípio da legalidade, o princípio do contraditório, o princípio do julgamento justo e conforme a lei, e o direito à defesa, está a dizer que os réus não tiveram a possibilidade de apresentar todos os argumentos para que a decisão do tribunal fosse contrária àquela que estava no acórdão feito pelo plenário do juiz do Tribunal Supremo. Isto é importante dizer. Uma vez que existe inconstitucionalidade e o tribunal decide no sentido de que seja conformado aquele julgamento ao cumprimento da lei e dos pressupostos constantes da nossa Constituição, então a decisão do Tribunal Supremo tinha que mudar. A partir do momento em que o Tribunal Supremo pede ao antigo Presidente da República, ainda em vida, que escreva uma carta, e essa carta não chegou ontem, esta carta está na posse do Tribunal Constitucional à altura do julgamento. Ainda o Presidente José Eduardo Santos não tinha morrido. Agora, dizer hoje que, como disse o Dr. Bali, era preciso que a carta passasse no notário de Espanha, era preciso que tivesse testemunhas em Espanha, me parece que também aqui são desculpas, porque a carta está há muito tempo na posse do Tribunal Supremo. E o que significa é admitir a carta para que
Sendo que o nosso sistema é unipessoal, o presidente determina o que deve ser feito. O Walter e o José Filomeno dos Santos estão a dizer que nós não somos os últimos responsáveis desta transação e deste propósito. Nós não somos os últimos. A última figura é o Presidente da República, que é o Presidente, na altura, José Eduardo Santos, a quem cabe toda a responsabilidade. Então, Leda, o Tribunal determinou que ao expurgar portanto, se verificasse estas falhas no julgamento e se desse por concluído o julgamento. Por isso é que o doutor Raul Araújo diz, uma vez que o tribunal aceitasse essas provas, o Tribunal Supremo, o julgamento era nulo, morria. O doutor Raul Araújo disse, morria o julgamento. Não havia. Por quê? Porque, nebis idine, ninguém pode ser julgado duas vezes no mesmo caso. É verdade. Mas o que aconteceu é que o Tribunal Supremo fez um julgamento sem os réus. Desculpa, esta expressão que eu estou a usar, doutor Bali. Mas isso não está... Pois, não, desculpa. Não faça isso. Pois, desculpa. Porque, desculpa dizer isso. permita-me só um minuto. É que nós não queremos fazer essa abordagem. Não, porque essa abordagem, peço só isso. Por quê? Porque eu acho que, primeiro, nós podemos fazer toda a análise especulativa e interpretativa daquilo que acontece. Mas, por exemplo, dizer que o julgamento aconteceu sem os réus está a dizer que os arguidos não estavam lá no julgamento? Não. Ou está a dizer algum deles? E depois? Doutor Bali, o que eu estou a dizer é, nesta resposta dada pelo Tribunal Supremo, depois do acordo no Tribunal Constitucional, o Tribunal Supremo, por isso é que nós temos 2 juízes com voto vencido, o Tribunal Supremo faz uma espécie, inclusive não deixou a Câmara Criminal onde aconteceu o primeiro julgamento, não deixou, faz um julgamento sem os réus e conforma, ou seja, conforme a decisão. Mas a grande verdade é que se a carta é aceita, e o presidente José Eduardo Santos está dizendo naquela carta, que Deus o tenha, está a descansar, que descanse em paz, ele diz que eu sou o primeiro responsável desta transação, então a responsabilidade é dele, não é nem de Walter, nem de José Filomeno dos Santos. Só que eu entendo, e aqui há um aspecto, porque está a dividir muita gente, há também aqui uma espécie de dimensão política deste julgamento, para servir de exemplo aquele que, de alguma maneira, tenha tentado prejudicar o Estado. Por isso é que eu entendo que o Tribunal Constitucional, ao invés de usar a expressão conformar, devia ter usado outra expressão, porque o Tribunal, de facto, Supremo, o que fez foi conformar. E conformou a decisão, aceitando a carta, sem mudar a decisão. Tinha que mudar a decisão. Sim, não é obrigatório mudar a decisão. Sim, mas tinha que mudar a decisão. E Leda, aqui eu e o Paquis estamos naturalmente em contradição e não nos acompanhamos, o que é também normal. Por quê? Porque o meu entendimento é que o tribunal é que faz a justiça. E às vezes não estamos de acordo com aquilo que o tribunal diz. Mas é que nós não podemos forçar o nosso entendimento para que seja o entendimento do tribunal. E o que é que eu estou a dizer? Volto a repetir. É obrigatório que as decisões dos tribunais sejam inteligíveis, sejam percebidas e depois elas sejam execuíveis. Vamos, por exemplo, dizer assim, o Tribunal Constitucional, ao pedir para conformar, para expurgar, sabia que haveria um segundo julgamento? Será que a conformação que o Tribunal Supremo fez ao expurgar, porque nós podemos dizer, o Tribunal Supremo não expurgou, mas eles dizem, eles escrevem no acórdão que expurgaram, e portanto o entendimento do Tribunal sobre expurgar é aquele, o nosso é diverso. Temos de explicar isso depois. Deixa-me só terminar, até porque o professor Gomes Canotilho e o professor Pinto Albuquerque falam dessa questão do duplo julgamento. Mesmo que se repetisse o julgamento, não se trataria de um segundo julgamento. Por quê? Porque trata-se de segundo julgamento quando no primeiro houve decisão firme e definitiva. Aqui, a expressão julgamento, do ponto de vista técnico, tem um valor restrito, que é a audiência, e a outra, o valor mais amplo, que é começar e terminar.
Está a ver, Paquissa? Então, O meu entendimento, doutor Bali, é que não deixa de haver inconstitucionalidade nesta segunda decisão do Tribunal Constitucional. Por uma razão simples, doutor Bali. Porque se o Tribunal Supremo aceita conformar para todos os efeitos, doutor Bali, o Tribunal Supremo deveria mudar a sua decisão. Mas onde é que não está é escrito possível, isso? não é possível, não Qual é é o possível, fundamento? não é possível conformar, portanto, o julgamento a pedido do Tribunal Constitucional e manter a mesma decisão. Mas, doutor O meu Paquissa, essa é a entendimento questão. aqui, Qual é o fundamento? Não, o meu entendimento aqui tem sido o seguinte: eu me parece, e ouvindo vários juristas e vários debates que houveram esta semana, é que nós provocamos no país um problema que, na minha visão, é muito grave, Leda. Que é este, que é, e muita gente não fala disto, mas eu acho que nós podíamos também buscar este ponto que é importante, que é, pomos em causa o problema da segurança jurídica. Mas Nós quem é pomos que em... o faz? Só um bocadinho, não. Sim, Fazem nos tribunais. Não, só um bocadinho, doutor Bali. Deixa-me só explicar o que eu estou a dizer, por favor. Porque este caso do Tribunal Supremo, do caso 500 milhões, nós podíamos recuar um bocadinho no Congresso anulado da UNITA, o que fez o Tribunal Constitucional. Ou seja, fica-se com a sensação, que não é só minha, tenho lido todos os acordos dos tribunais superiores, de que existe arbitrariedade. E na justiça, quando existe... Doutor ou seja, Paquissa, depende é muito grave. É muito grave. É E eu muito assumo, mas eu grave. assumo o que estou a dizer. Mas é muito grave. Peço desculpas, o que está a dizer. eu assumo o que estou a dizer, doutor Bali. Por uma razão simples. Quando a decisão dos tribunais, ao invés de depender da conformidade à lei, à Constituição e à lei, e a consciência dos juízes, depende da vontade dos juízes, então aí qualquer coisa não vai bem. Deixa-me só terminar isto, doutor Bali. Quando o Tribunal Constitucional diz nós somos os guardiães da Constituição, os guardiães da Constituição. Quem guarda a Constituição na República de Angola é o Tribunal Constitucional. Quando 11 juízes do Tribunal Constitucional dizem há inconstitucionalidade, não pode o Tribunal Supremo dizer não, meus senhores, nós entendemos de outra maneira. Não, doutor Eu me Paquissa, parece que não pode ser assim. Mas peço Mas essa é desculpa. só a ideia, doutor. Não, Não pode ser. E essa é mesmo a questão, quer dizer. Dizer que os tribunais têm tido decisões arbitrárias é gravíssimo. É a sensação não, que eu fico. E peço desculpa. E eu não sou o único. Doutor Paquissa, peço Eu não sou desculpa. o único, Não doutor importa o Bali. número. Não sou o único. Não importa Somos o número, muitos. quero dizer. Somos muitos. Não importa o número. E volto a dizer, não importa o número. Deixa-me dizer isso. Com as críticas todas que eu tenho estado a fazer em relação aos juízes e aos tribunais, nós temos que ter respeito por esses senhores. Nós temos que ter respeito por esses senhores.